Eu já estava há muitos anos trabalhando na Ásia e resolvi mudar de áreas e a Europa já estava na minha cabeça. E aí a gente criou vários steps onde trabalhamos no currículo, trabalhamos no LinkedIn, entrevista, postura, e foi ótimo. Eu acho que uma dica importante é ter o target da sua profissão. Se prepara, vai concorrer com um europeu, não é problema, não é problema nenhum. O brasileiro, ele tem uma capacidade maior do que a gente imagina. Seja bem-vindo, muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui contar a tua história. Tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas, né? Seja porque você tomou uma decisão, que eu vou dizer, inclusive, corajosa, né? Porque toda vez que a gente sai de um trabalho para ir para o outro, em outro continente, precisa de muita coragem, né? Obviamente que coragem a gente vai falar de preparação, tudo, mas é uma decisão que muitas vezes tem muitas pessoas que acabam não tomando e você tomou. Então vamos lá. Primeira coisa, gostaria que você se apresentasse um pouco para que as pessoas conheçam um pouco quem é você. Ok. Meu nome é Marcelo Machado, eu sou engenheiro mecânico formado na FEI, em São Bernardo do Campo. Trabalhei muitos anos na área automotiva. Eu atualmente moro em Luxemburgo, mas eu também já morei na Itália, na China, na Coreia, no Japão, Alemanha, Estados Unidos, muitos países. Tem um background importante, né? Qual foi o teu primeiro país? Você saiu do Brasil com quantos anos? Só para a gente ter uma ideia de quanto tempo você está fora. Eu estou fora há uns 20 anos. 20 anos. 20 anos. 2000 e... Eu saí fora um pouco antes disso, mas 2005 foi quando eu saí mesmo para morar. Antes eu saí fora para passar alguns meses em Estados Unidos, em Alemanha, mas em 2005 eu saí realmente para morar fora e fui para o Japão. Perfeito. Eu só vou fazer uma pequena introdução aqui. Então, esse daqui é um programa que se chama Descobrindo a Profissão. Então, o objetivo desse programa é entrevistar profissionais que estão atuando na Itália, nesse caso na Europa, para contar o passo a passo que eles deram para conseguir trabalho, inclusive contar um pouco da rotina, né? Porque de repente, no mesmo cargo, dependendo do país, dependendo de onde eu estou trabalhando, eu vou ter funções diferentes, o ritmo vai ser diferente. Então, para você que está querendo dar os mesmos passos, saber como se preparar. No caso do Marcelo, hoje o teu cargo é diretor de desenvolvimento de business. Obviamente tem um pouquinho mais de responsabilidade, né? Tem Uhum. outras áreas que você vai estar falando. Então vamos lá. Primeira coisa, por que Europa? O que que te motivou vir trabalhar na Europa, tomar esse passo, né? Tipo, trabalhar, mudar de país de novo. Eu trabalhei, como eu disse, em vários países fora da Europa. Passei a maior parte da minha vida profissional trabalhando na Ásia, entre Japão, Coreia e China. Passei muito tempo na China, mais de 10 anos. E eu já tinha essa vontade de sair e explorar um pouco a Europa. A Europa era um lugar que eu não tinha ainda experiência de trabalho. Eu trabalhei na Alemanha, trabalhei numa empresa alemã e trabalhei em vários projetos onde eu tinha que ficar meses na Alemanha, mas não exatamente, efetivamente, morando na Alemanha. E eu tinha essa vontade de explorar a Europa. É, o que que você fazia, nesse caso, na China, antes de vir para a Europa? Vamos lá. Eu trabalhei, vamos dizer, duas empresas importantes na minha carreira profissional. Eu trabalhei numa empresa alemã, na área automotiva, onde eu trabalhei quase que 20 anos nessa empresa. Comecei no Brasil e essa empresa que me fez assim viajar em vários países. Eu entrei nessa empresa como um engenheiro de produto e eu saí dessa empresa como vice-presidente da empresa. Depois dessa empresa, eu resolvi mudar um pouco de áreas de carreira. Fui para uma empresa americana com sede na Flórida,
mas, de novo, fui baseado na Ásia. Nessa outra empresa, eu era Managing Director da Ásia Pacífica, responsável por todos os países da Ásia Pacífica. A gente tinha 11 operações na Ásia e eu era responsável por toda essa operação. Eu Perfeito. trabalhei lá até o ponto do Covid. E imagino que isso também ajudou e contribuiu para a decisão de sair. Eu estou tentando me lembrar agora. Então, eu pensei que tem uma memória. Você lembra quando que a gente fez o processo de consultoria? Você lembra o período? Eu lembro. Oh, Foi exatamente na época do Covid. Isso respondendo a segunda parte da sua pergunta, a motivação de vir para a Europa. Eu já estava há muitos anos trabalhando na Ásia e resolvi mudar de áreas e a Europa já estava na minha cabeça. Aí veio o Covid e foi realmente a primeira vez que eu me vi tendo que procurar um emprego. Que eu saí de uma faculdade, entrei num emprego, entrei num outro e fui sempre indo recolocado naturalmente. Aí nesse ponto eu falei, eu quero sair da Ásia, eu quero arrumar alguma coisa na Europa, de preferência na minha área, mas com uma posição um pouco menor. Eu quis fazer um downgrade na minha carreira para encontrar um balanço de vida melhor e encontrei, e eu tinha sempre na minha cabeça a Itália, né? Porque eu tenho cidadania italiana, eu tenho família italiana, eu gosto do lugar, eu sempre passava férias na Itália, falei, por que não a Itália? E aí foi quando nós fizemos a primeira consultoria, isso foi 2021, acho. sim, eu também estava tentando me lembrar, porque o Covid já estava um pouco melhor, mas melhor para a gente, né? Foi Melhor para a gente exatamente no aqui na meio do Europa. Covid na China. O Covid começou em 2019, acabou em 2022, foi mais ou menos assim no meio. E a É, gente fez várias consultorias sim, pode onde eu continuar. quis procurar uma ajuda profissional para tentar me recolocar e acabei achando você. Fala um pouco do percurso e mais do que o percurso, o que que fez a diferença para você? Tipo assim, o que é que argumentos que a gente viu juntos, que preparação você diz, uma, sei lá, esses argumentos me prepararam, eu vi a diferença, né, no procurar trabalho. Até porque, como você me falou, foi a primeira vez, né? Porque tudo até então tinha sido muito espontâneo, né? Convites e etc. Eu nunca tinha passado por uma situação que eu tinha que partir de mim, me recolocar. Mas a nossa consultoria foi, primeiro, para a gente se conhecer e você dar as dicas de Europa, e aí a gente criou vários steps onde trabalhamos no currículo, trabalhamos no LinkedIn, trabalhamos na entrevista, postura, coisas que não deveria fazer na Europa, como que era a Europa para trabalhar, diferenças culturais. Foi basicamente isso que nós conversamos aí durante a consultoria. E foi ótimo. Ótimo. Antes da gente começar a falar sobre o teu trabalho aqui, me conta um pouco sobre o período sabático, né? Então, como que, tipo assim, você desejou, como foi, ficou com medo, se eu paro um período, volto, né? Enfim, conta um pouco como foi o teu período sabático. Porque, resumidamente, a gente fez o processo de consultoria quando você ainda estava Na na China, China. E depois você se preparou e veio para Itália, correto? correto. O, eu tinha ideia de fazer um período sabático, porque esse tempo do Covid eu passei desde o início até o final do Covid na China, trabalhando, né? E, e foi muito assim, intenso, estressante, muito uma política muito severa da China em tentar controlar o Covid. E eu estava realmente estressado, cansado. Eu falei, eu quero parar, eu quero ter um tempo para mim, eu quero pensar no que eu vou fazer. E para isso eu tenho que estar sossegado, não posso estar trabalhando. E aí eu, quando
Durante a consultoria, a gente fez vários planejamentos do que fazer, quanto gastar e tudo mais. E aí decidi, vamos para a Itália. E aí eu caí em Milão. E como é que foi esse ano aqui? Virou coco? Coco, que pra quem não sabe, né, é chefe de cozinha, né? Que eu sei que você fez alguns cursos aí. Meu período sabático foi muito interessante, muito bom. Principalmente por ter sido na Itália, foi onde eu tive um tempo para mim, tive um tempo para minha saúde, tive um tempo para estudar. Eu estudei bastante nesse período, não só o italiano, mas coisas relacionadas com a minha área e cuidei bastante da minha saúde. E durante o período, é claro, eu tinha medo de não voltar mais para o mercado de trabalho, porque você passa um tempo fora, para a volta é muito mais difícil, e para arrumar um, um outro cargo, não estando trabalhando, também é muito difícil. Mas também foi assim parte de network, parte de preparação e calma Sim, também. sim, sem dúvida, sem dúvida. É um momento também estratégico, né? Claro que você tem um valor de mercado, se eu posso assim dizer. Quando você está trabalhando, você tem um valor de mercado maior. Mas, de qualquer forma, empresas precisam de profissionais qualificados. Sim. Precisam, né? E quando a gente é um profissional qualificado, sempre vai ter espaço. É. Não pode ser um período sabático de 5 anos, né? Mas sempre vai ter um espaço. Então, Depende gente, a muito de gente. quanto você se atualiza também quando está parado. Exato. Quanto tempo você passou? Um ano? Eu queria passar um ano, mas foram 8 meses. 8 meses. 8 meses. E a gente também está falando de uma transição importante, tá? A gente está falando de uma mudança da Ásia para a Europa, né? Tem toda a parte burocrática, mas entender inclusive o que está acontecendo, né? Então, isso são todos os processos que levam tempo. Ah, apareceu, né, algumas ofertas de trabalho e você aceitou a atual. Conta um pouco aquilo que você faz hoje, um pouco como é a tua rotina. Foram duas mudanças, na verdade, que eu não mudei. Uma é mudança de país, de continente, de ares, e a outra foi uma mudança de cargo, porque eu quis sair do meu cargo, eu quis procurar um balanço melhor para a minha vida, e essas duas coisas às vezes entram em conflito, né? Mas foi ok, foi, sei lá, foi ok. É, na sua pergunta É, do, eu do que eu perguntei, faço hoje, sim, mas eu acho que é interessante você dizer, tipo, eu gostaria só de fazer um comentário naquilo que você acabou de dizer. Eu, inclusive, estava falando com uma cliente um pouco antes, né? Tem uma frase que eu gosto muito dela e eu repito muito. Para novos equilíbrios, a gente tem que perder os velhos equilíbrios, né? E não é legal perder nada. É tanto que quando a gente quer emagrecer, a gente não fala que quer perder quilo, porque senão a gente não vai perder nada. Então, qualquer mudança, por mais que positiva, né? Depois a gente fala como é que você está se sentindo hoje. Por mais que positiva, ela tem um impacto, né? Então, a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender como funciona aqui, que diferenças tem, né? Então, aquilo que eu sempre falo, mudar de país não é como mudar de roupa. né? Então, assim, tem um impacto e foi uma escolha, né? Então, como eu sempre falo, tudo é difícil. Permanecer onde eu estava, que eu não estava mais satisfeito, ou não era aquilo que eu queria. É difícil mudar também. Então, esse período de transição, a gente tem que se divertir um pouquinho, né? Fazer alguns cursos de culinária por enquanto, mas é um período que é necessário. E depois, obviamente, quando está tudo organizado, que às vezes leva tempo, né? Inclusive, leva tempo para entender a empresa, para entender a cultura, entender o que está acontecendo, né? E daí a gente entra a pergunta: o que que você faz hoje? E onde você está, né? Eu sei que a gente já falou, mas só para acrescentar.
É, hoje eu trabalho em Luxemburgo, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios. A gente tem assim uma rede de distribuição muito grande, é uma empresa com headquarter na China. E eu tinha claro isso na minha cabeça, não vou voltar para a China, vou ficar na Europa. E eu faço hoje, eu trabalho com criando e executando estratégia de distribuidores e desenvolvendo negócio com montadoras. E a gente tem também um centro de distribuição na Europa, aqui, que fica em Luxemburgo, foi o motivo pelo qual eles me sugeriram para mudar da Itália para Luxemburgo. Eu sou responsável por todo esse pacote. Você sentiu. Primeiro eu vou falar da diferença cultural e depois a gente vai para a diferença de conteúdo. Diferença cultural, tipo assim, como você sente o ritmo, a cultura, que eu imagino que a cultura seja bem diferente, até porque você mesmo falou, a gente está falando de mudança de continente, mudança de país. Que principais diferenças você sentiu? Bom, a diferença de cultura já começou na Itália, né? Desde o dia 1 que eu cheguei na Europa. Apesar de vir de uma família italiana, de conhecer o país, é muito diferente você só viajar para um lugar e você morar no lugar, né? Então, a diferença cultural já começou aí. E no trabalho, a gente tem, assim, muitas diferenças, né? Principalmente porque eu trabalho com todos os países na Europa. Então, a forma como eu faço uma reunião com a França é diferente da forma que eu faço uma reunião com a Suécia, é diferente da forma que eu faço uma reunião na Turquia e outros países, né? Então, diferença cultural em todos os sentidos, de horário de trabalho, de forma de trabalho, de conteúdo de trabalho, e até pelo lado pessoal também, né? As pessoas são muito diferentes aqui. Em cada país tem uma cultura diferente e o quanto, o quão rápido você consegue se adaptar com isso, você se encaixa melhor na cultura deles. E o que é que você, quais os conselhos que você dá? Porque é claro que você, hum, vamos dizer assim, quem vem para a Itália, a maioria dos casos vai ter que lidar com a cultura italiana, né? Lidar, entendo, vai ter que entender, né? Vai ter que tomar muito café, porque aqui tem muita pausa do café, você tem que ir lá, né? Acompanhar eles. Então, a gente tem várias diferenças culturais da Itália. Você ainda, né, trabalha com muitos países. É, o que que você aconselha para como se preparar ou como lidar? Você falou que tem que ser rápido, etc. O que que você aconselha para quem está se preparando para trabalhar em um time multicultural? Eu diria que a parte principal disso é a forma que você se adapta para entender a cultura da pessoa, com quem você está conversando, com quem você está trabalhando. E isso não é só no trabalho, né? Você, quando também vai alugar um apartamento, é diferente. Você vai abrir uma conta num banco, é diferente, né? Então, a forma que você... Se você se adapta rápido, você sofre menos, Sim, né, sim. com isso. E eu vi o feedback das pessoas também, né? Porque eu vejo as pessoas que eu trabalho, eu cheguei da Ásia aqui muito pilhado, né? Eu queria fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e o europeu não faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Você pega um engenheiro, ele faz só aquele trabalho de engenharia e é só isso, né? Eu vim, mesmo do Brasil, o brasileiro é bastante pilhado, Sim. né? E eu vim da Ásia ainda com um ritmo alucinante e eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e no final do dia eu não fazia nada. Demorou alguns meses para entrar na minha cabeça isso. Isso é muito interessante. Você sabia que todo mundo fala a mesma coisa? Porque é verdade. Unânime. Unânime. Todo mundo fala a mesma coisa, né? Que o brasileiro, a gente tem até
Um ex-cliente meu que ele sempre dizia, ele é CFO, ele sempre dizia que no Brasil, o mercado brasileiro é como se a gente tivesse numa escada rolante, ela tá descendo e você tá subindo. Então, para você se manter no mesmo lugar, você fica andando, só para se manter. Você quer ir um pouquinho mais, você tem que se esforçar. E daí a gente vende saúde, a gente vende um monte de coisa, né? Porque, etc. Imagina na Ásia. Imagina na Ásia, né? Então você chega aqui e fala, gente, é só isso? Esse é o objetivo por ano? Não é pela semana, não? Esse é o objetivo? É, o conteúdo de tarefas é bastante diferente, né? E você tá Um, gostando um disso? outro aspecto cultural também que faz muita diferença é a língua. Também você morar e trabalhar na Itália sem falar um italiano é muito complicado, é muito difícil. Isso vale para outros países, mesmo que hoje muita gente fala um inglês, mas tem muito lugar que o inglês não vale de nada aqui. Sim, sim. E como que você se adaptou ou está se adaptando a esse ritmo diferente? Cada dia diferente. Mas sei lá, eu já vão fazer 2 anos que eu estou na Europa, ou quase. Eu me adapto muito fácil, né? Pela forma de que eu já mudei tanto de país, eu aprendi a ter uma capacidade de adaptação muito rápida. E eu morei em países onde a diferença cultural era assim extrema, né? Comparar um Brasil com um Japão, com uma Coreia, com uma China, mesmo com uma Alemanha, é muito, muito diferente. Então eu já tenho essa chave que vira fácil na minha cabeça. Morar para a Itália foi um pouco difícil por situações que eu esperava que ia acontecer rápido e na Itália nada acontece rápido. Não quer dizer que é ruim, mas Tem um você ritmo tem, diferente, a parte burocrática tem um ritmo você tem diferente. que dar o tempo do italiano, né? E eu briguei um pouco comigo para encontrar esse tempo. Aí Entendi. mudança para Luxemburgo foi muito mais fácil, porque aqui tudo que na Itália é devagar, aqui é rápido, funciona em termos de burocracia, em termos de eficiência de trabalho, é muito mais fácil trabalhar em Luxemburgo do que trabalhar na Itália. Uhum. E qual é o aspecto positivo que você pode dizer com relação a trabalhar na Europa ou Luxemburgo? Já que você trabalha, praticamente você trabalha com a Europa, né? Porque o teu time É, europeu. na Europa, inclusive na Itália, né? Tem os maiores clientes são na Itália. Aspecto positivo é que eu sinto, pelo menos, que eu tenho um tempo muito melhor para dedicar com a minha família, com a minha vida pessoal, e as coisas são mais objetivas, vamos dizer assim, em termos de trabalho, porque quando você vem de um país que está crescendo muito rápido e se faz tudo ao mesmo tempo, você tem que ter um planejamento forte nesse país. Aqui as coisas fluem, né? Pode demorar um pouco mais, mas flui. Tem uma previsibilidade maior, né? Então, Previsibilidade, exatamente, é uma palavra que se encaixa. você sabe um pouco o que esperar, né? Então, não é jogar por alto. Tipo assim, não tem uma mudança rápida em pouco tempo, né? Perfeito. Vamos lá. O que que você aconselharia para quem está se preparando, vamos dizer assim, para trabalhar na Europa? Bom, tem uma série de coisas que a gente poderia dar um conselho, né? Tem uma diferença de quem vem para a Europa para procurar emprego ou quem vem já com o emprego encaixado, né, arrumado. É óbvio que se você já vier com algo já planejado, é melhor.
Mas se você não tiver um- já um emprego certo, um cargo, uma empresa, é, um planejamento financeiro é muito interessante ter desde lá do início, né? Fazer um budget e seguir esse budget até você conseguir arrumar Trabalho. o seu target de trabalho. Isso é uma coisa. Para quem vem com família, com crianças, pesquisa escola primeiro, pesquisa como que vai ser a vida dos filhos e tudo mais. Seria um ponto bastante importante. Conhecimento de impostos, de taxas, porque você vai precisar disso na hora de negociar o salário, para não ter uma surpresa ruim depois. Depois, importante também, já falei sobre a língua, sabe? Você tem que ter uma noção, você tem que ter um mínimo de conhecimento da língua, principalmente se for morar na Itália, porque tudo é feito em italiano. Uhum. Burocracia de certificados, de visto, se for o caso de tirar um visto, de escola, de banco, de tudo, e é somente feito na língua do local. São pontos que eu diria assim importante, né? E eu diria que um consenso da família também é importante para quem é casado. O marido ou a esposa que for trabalhar tem que, ou os dois que forem trabalhar, eles têm que estar contentes no lugar para onde eles vão, né? Sim. Mais alguma coisa que você viveu e você pensou, sabe, vou fazer a live, eu gostaria de compartilhar esse aspecto para preparar ou dar de dica mesmo, né? Porque todo mundo que vai estar assistindo são pessoas que estão no começo. No começo, tá? Como se tivesse aí 2021, na primeira ligação que a gente teve, também no começo, né? Então, eles estão organizando tudo isso. E às vezes uma informação faz a diferença, né? Então, tem mais alguma coisa que você daria como dica ou como informação? Atenção a isso, se preparem. Eu acho que uma dica importante é você ter o target da sua profissão. Sim. Se você é um engenheiro, você vai ter que procurar um emprego como engenheiro. A menos que você queira mudar de área, e é uma outra história, é uma outra consultoria que vai ter que fazer com você. Mas tem que pôr o target naquela profissão. Se você é um arquiteto, você vai procurar um emprego de arquiteto. Vai concorrer com o europeu? Vai, mas não é um problema. Eu, nos processos que eu fiz, eu tive 3, 4 processos que avançaram bastante, sempre concorri com o europeu. E eles são muito limitados. O brasileiro, ele tem uma capacidade maior do que a gente imagina. Então, o target na profissão não vai para um outro emprego alternativo só para esperar o outro, não. Tenha calma e vai para o. Se prepara, vai concorrer com o europeu, não é problema. Não é problema nenhum. Isso mesmo. E isso você falou de ter um objetivo claro. Eu, com toda a minha experiência dentro do setor de recursos humanos, como consultora de recursos humanos, essa é a principal chave. Se você não sabe o que quer, ou fica perdido, jogando as coisas para o alto, ou muitas vezes a insegurança, né? Por que que as pessoas querem mudar? Uma coisa é, Marcela, odeio aquilo que eu faço, quero mudar. Ok. Mas muitas vezes, por insegurança, não, não, vamos. Tá indo agora a moda informática, né? Depende muito se você está no começo da carreira e aí você pode fazer uma coisa diferente para aprender um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Não era o meu caso. Eu não estava no começo da minha carreira. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Por isso, eu recusei algumas propostas, porque não deu aquele clique, né?
E eu acho que tem que ser, é o ponto principal. Você tem que procurar exatamente o que você está querendo. Sim, sem dúvida. E última pergunta que eu faço para você. Valeu a pena todo esse planejamento, né? Tomar uma decisão de sair da Ásia. Como você avalia esses 2 anos aí, quase 2 anos na Europa? Eu gostei muito de trabalhar na Ásia e como eu continuo gostando, tanto que hoje ainda trabalho numa empresa chinesa aqui, mas eu gostei bastante, valeu a pena. Eu acho que aqui a gente tem uma vida muito mais agradável. Na Europa você tem acesso a culturas, você pega um carro, você está em outro país, ou você pega, faz uma viagem, você cruza 3, 4 países, culturas diferentes, comidas diferentes. É, eu acho que valeu a pena, está sendo interessante. Eu continuo aqui até a hora que eu puder. Foi ótimo e principalmente morar na Itália, adoro a Itália. A Itália é um relacionamento, né? Que muita a Itália é uma coisa fofinha. Eu sempre falo para todo mundo assim, a gente nunca pode falar mal da Itália, com exceção à costura. Caso a gente vai na costura, a alma sai da gente. E a gente também pode acrescentar a prefeitura. Esquecemos essa dica aí, que é importante. Eu escolhi Milão porque eu sempre morei em cidade grande. Eu nasci em São Paulo. Eu já morei em Tóquio, em Yokohama, em Xangai. Falei, vamos pegar uma cidade grande porque vai ser mais fácil a vida. Realmente é mais legal você ter acesso a muita coisa, mas quando entra nesse lado aí de comune, de textura, as coisas não acontecem. Então, para quem está começando na Itália, escolher uma cidade pequena não é ruim. Não, 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 não Não é é ruim ruim, mesmo. principalmente no começo e em questões burocráticas. Depois Então, muda para depois uma outra muda. cidade. Sim, Mas sim. questão Não, isso burocrática, é eu nunca, verdade. mas Isso é nunca verdade. teria de novo a escolha de Milão. Isso, só para dar um exemplo prático de data. Eu sempre fiz, eu não sou cidadã italiana, então você tem que fazer o permesso de soggiorno. E eu fazia em Bergamo, que não é uma cidade muito pequena. Bergamo já é uma cidade grande. Então, assim, às vezes eles me davam, tipo assim, o apontamento, né? Eles me davam um agendamento depois de um mês. Em Milão, eu passei 6 meses. Então, Permesso, assim, se você vai permesso de, chegar aqui, porque todo mundo que vai chegar aqui vai precisar da residência, vai precisar, né? Quem vai precisar do permesso de sojourno, é realmente escolher pelo menos no primeiro ano, uma cidade que pode, tem várias, por exemplo, Saronno é 15 minutos de trem de Milão. né? E é uma cidade pequenininha. Eu te dei É, um exemplo de Monza também. Tá ali, perto. As coisas acontecem exatamente. mais rápido Você vai fazer um e permesso de sojourno na residência em Milano. Boa sorte. Eu te desejo boa sorte desde já. meu certificado de residência, eu já estava morando no apartamento há mais de 6 meses, foi sair com 6, 7 meses. Permesso de soggiorno da minha esposa, que ela não é italiana, demorou quase que 8 meses para sair. Quando você está se mudando para a Flórida, não preciso mais não. Per- Obrigada. permesso Né? de, permesso de soggiorno em Luxemburgo demorou 2 dias para sair. Nossa. Para você ver Então aí, gente, a para quem está diferença querendo, aí a cultural. gente sempre tem Luxemburgo também, né? Então, sempre tem uma opção aí, né, de Luxemburgo, cidade super organizada, E sem, Europa. e sem falar que aqui não existe problema de língua. Qualquer pessoa aqui fala 5, 6 línguas naturalmente. São 3 línguas oficiais, mais o inglês, mais uma da família, mais um que aprende no trabalho. É muito comum ver gente aqui que fale 6, 7 línguas. Interessante, né? Vou, inclusive, não conheço ainda Luxemburgo, mas vou anotar aqui nas minhas Aqui, para ir aí aqui passear. em Luxemburgo, a maioria das vezes ou eu falo português ou eu falo italiano. Olha aí. Porque eu não falo luxemburguês, eu não falo o alemão, francês é muito ruim, então eu acabo partindo para um português, para
para um italiano, que sempre tem alguém perto que fala. Curiosidades de Luxemburgo, né? Quero aí falar português em Luxemburgo, mas tô brincando, mas tô falando sério. Uma das cidades que eu quero conhecer, então. Mais da metade da população não é de Luxemburgo, e mais da metade dessa metade veio de Portugal. Então, eles já estão há 3 gerações aqui. O português é como se fosse a quarta língua oficial do país. Interessante, interessante. Muito obrigada, né, por ter dedicado um tempo do teu tempo de trabalho para estar aqui contando a tua história, a tua trajetória, né? Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas e muito obrigado também por lembrar que o brasileiro ele tem um valor, Tem. né? Que é uma coisa que a gente, não todo mundo, mas eu posso inclusive dizer a maioria. A maioria tem medo de concorrer com o europeu porque algum motivo, e a gente sabe, inclusive por motivo histórico, a gente coloca o europeu assim, ó, lá em Não, cima, não. gente. Num processo de seleção, você vai ver que a gente tem muito mais capacidade do que a gente imagina. E Ah, vai concorrer com o europeu e vai ver que o europeu é limitado na maioria dos casos. É muito difícil encontrar, quando eu fiz os processos, muito difícil encontrar um brasileiro que já morou em 7 países, que veio, que dirigia uma empresa com mais de 1.000 funcionários e que tinha conhecimento de todas as áreas. Eles podiam fazer entrevista comigo na área de supply chain, na área de engenharia, na área de compras, na área de qualidade. Eu falava sobre tudo. E, então, isso faz parte da cultura do Brasil também, sim, porque ali a gente tem que fazer tudo, né? a gente tem que fazer tudo, a gente tem que saber de tudo, até porque a gente sempre, desde quando eu sou pequena, que a gente escuta, a gente está em crise, né? Então, assim, o brasileiro se adapta muito rápido. Então, se tem alguém fazendo alguma coisa nova, eu vou aprender, eu vou fazer. Aquilo que eu sempre falo, a gente está dentro de um ambiente tradicional. Então, qualquer inovação aqui leva tempo. O brasileiro, ele, se você me disser que esse processo ele é mais eficaz ao fazer, eu vou aprender e de repente eu faço melhor do que você. Então, o brasileiro, ele é assim. Então, por isso você falou, o que você faz para se adaptar? Eu respiro. Eu respiro, porque assim, a minha vida foi uma mudança que, né, a gente observa, dá 2 olhadas e a gente já segue o ritmo. Esse medo existe até você começar no processo e fazer, você vê, com esse cara que eu estou concorrendo. Então, Sim. não E quando tenha você medo. começa a trabalhar, você entende muita coisa. Né? Uhum. Então, assim, lembrando que na Itália existe e tem profissionais qualificados. A gente está Tem falando da muito. garra, da ambição, do querer fazer a mais. O brasileiro, ele se esforça muito, ele quer saber muita coisa. O brasileiro continua estudando, né? Por exemplo, o italiano médio, ele faz a laurea, a graduação e deu. É isso aí, a gente continua, aí eles aprendem trabalhando. Eu tenho muitos clientes brasileiros assim, ó, Marcela, eu estou muito bem, eu só quero saber se tem alguma coisa que eu posso aprender com relação ao futuro. Nunca que o italiano me contrataria para dizer assim, eu estou muito bem, estou feliz no trabalho, mas eu quero ver se tem alguma competência para o futuro para eu melhor. Não tem, brasileiro sim. Verdade. Brasileiro sim. Né? Então é isso. Muito obrigada. Vou salvar a live. Para quem chegou no final, vocês podem assistir. A gente vai se falando, vai me atualizando tudo que está acontecendo. A gente, né, tendo pessoas para contratar, me avisa. Que os brasileiros falam todas as línguas, você sabe que é competente, porque eu tenho um canal de alunos, que depois eu vou, inclusive, te enviar o link para você entrar, onde eu posto ali vagas. Então, para quem está trabalhando, a gente vai se ajudando. E se alguém quiser uma dica, quiser falar comigo também, você pode me indicar. Liga para Perfeito. mim ou passa um e-mail, alguma coisa assim. Tenho prazer em ajudar as pessoas. Perfeito. Muito obrigada, de verdade. Um Ok. abração e sucesso. Obrigado. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.